Que legal. Então, nós estamos aqui hoje, a nossa convidada é a Eliane. Eu vou deixar você se apresentar, né, Eliane? Falar a sua profissão, que eu sempre brinco que meu inglês não é muito bom. Então, para que eu não fale errado, vou pedir para que você se apresente. Então, todos sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a Eliane. Ela vai nos contar um pouco da sua trajetória e contar um pouquinho aí sobre como dentro dessa profissão nova aqui no Brasil, pelo menos na nossa região, né, Eliane? O que você faz, poucas pessoas ainda conhecem, e trazendo aí algumas dicas para quem está nos acompanhando. Então, nos conta um pouquinho quem é a Eliane e nos conta um pouco sobre o seu negócio. Sua área de light design. É isso. Isso, light designer. Na verdade, quando eu falo essa palavra, sempre, né, tem aquele pensamento, né, das pessoas, mas o que que é isso, né? Bom, quem é a Eliane, né? É uma pergunta, assim, difícil de responder, e porque é muito difícil a gente falar sobre a gente, né? A gente sempre é mais fácil falar dos outros com os nossos olhos, né? Muito mais fácil sempre a gente estar falando dos outros do que estar falando da gente. E fazendo essa pergunta agora, né? Quem é a Eliane? Me veio muito na cabeça, né? Da minha trajetória, de que quando eu comecei, né? A trabalhar, a buscar empregos, né? Lá com meus 18 anos. Eu participava de algumas entrevistas e as pessoas me perguntavam, né? Quem é você? Quem é a Eliane? E eu saía arrasada das entrevistas, porque eu não conseguia responder, né? Quem é a Eliane? Eu ficava me questionando, mas como é que eu não consigo responder quem é a Eliane e tudo mais? Eu ficava brava com aquela pergunta. Eu sempre falava, se um dia eu for entrevistar alguém, eu não vou fazer essa pergunta. E agora essa pergunta veio para mim de novo, né? Quem é a Eliane? E sabe que é interessante? Porque realmente é um desafio. É como você falou, é um desafio a gente olhar para nós e falarmos sobre nós. É tão fácil quando, se nós formos perguntar para qualquer outra pessoa ao redor, fale-nos um pouco da Eliane. E eu vi muitas coisas interessantes. Então, esse não é um desafio só seu ou foi do passado, mas é da maioria das pessoas, porque realmente é um desafio falar sobre nós. Sim, sim. E aí eu não conseguia responder, né? Talvez é, por eu não ter muito esclarecido para mim, né, quem eu queria ser, o que eu queria fazer, talvez isso me bloqueava, né? E aquelas perguntas de entrevista de emprego que as pessoas fazem, né? Ou aquelas respostas para mim era muito subjetivo, né? Ah, eu sou perfeccionista, eu sou proativa, então isso para mim não entrava na minha cabeça. Eu ficava me questionando, por isso que eu ficava muito brava. Eu saía dessa entrevista muito brava com as psicólogas. Mas hoje eu vejo quem é a Eliane, na verdade eu sou um ser em evolução, né? Todos nós somos, a gente está aprendendo constantemente. Quem eu sou hoje, né? Eu não sou igual ao que eu fui há um ano atrás, não vou ser daqui a um ano como eu penso, então a gente está aprendendo e desaprendendo, né? É uma constante evolução, acho que até o dia que eu morrer eu vou estar aprendendo e evoluindo, buscando essa evolução, esse conhecimento pessoal. Isso seria a Eliane, né? No profissional, né? Sou lighting designer, né? Que, como vocês ali comentaram, o que é o lighting designer? O lighting designer, ele é o design da iluminação, né? Eu trabalho com projetos de iluminação, né? No segmento residencial, corporativo e atuo, né, nessa área da iluminação, né? E muitas pessoas acham, né, que a iluminação é simplesmente é luminária, isso é muito supérfluo, né, a iluminação. E é só a escolha de uma luminária, mas não, a iluminação, quando a gente compreende, né, o que é a luz, como a luz se comporta, muda totalmente, né, essa ideia de um projeto de iluminação. Na verdade, é um desafio essa parte, né, dos projetos de iluminação, justamente porque as pessoas não têm esse conhecimento, acham que é só ir numa loja e escolher uma luminária, né, mas a iluminação, ela está no nosso dia a dia, ela está para tudo, está para todos, né, a iluminação interfere no nosso comportamento, nas nossas emoções, na nossa saúde, né, de revelar, embelezar uma arquitetura. A iluminação está voltada, né, desde uma área de vendas, né, num ponto comercial, quanto a iluminação é importante, né. Por exemplo, esses dias eu fui numa loja, né, num departamento lá de uma loja,
E a iluminação estava, em vez de direcionar para o produto que eu estava escolhendo, né, a iluminação estava direcionada para uma parede, iluminando a parede. Então eu tinha que pegar o produto e ir num outro espaço onde eu conseguia ver, né, aquele meu produto. Então, o quanto a iluminação é importante, né, dentro de um ambiente comercial. Ou muitas vezes, né, que esse é um desafio aí para a mulherada, na parte de provador. Quem é que nunca foi num provador e se sentiu a pessoa que vê todos os defeitos, né? Então eu estava também nessa loja, né? Era uma loja até de biquínis, eu fui lá, fui provar, e eu me senti a pessoa mais horrível, né? Eu vi celulite que eu nem sabia que existia. Eu falei, gente, que horror! Tenho tudo isso de celulite, tá louca? O que que é isso? E eu me senti péssima, me senti horrível, né? Então a iluminação, às vezes a gente não está muito animada e tudo mais, e vai no provador, a gente se sente pior ainda, porque ela revela coisas que você não tem, né? Como diz um profissional da iluminação, ele fala assim, que não existem pessoas feias, existe uma má iluminação, isso é verdade, né? A iluminação, ela muda totalmente. Isso interfere nas vendas, né? Porque você está no provador, você está com uma iluminação errada, você não vai comprar aquele produto, né? Porque você vai achar que está com você, não no produto, né? Então, automaticamente, você vai falar, não, ficou feio, eu não vou levar. E se você tem uma iluminação adequada, aquilo vai te valorizar, você vai se sentir bem, você vai querer comprar, vai querer desejar, né? E isso é um ponto no comercial. A gente tem a iluminação voltada para escritórios, né? O quanto que ela interfere na produtividade, né? Ela interfere muito nessa questão de você ter uma boa iluminação, que ela não está, né, no teu dia a dia te dando fadiga visual, não ter reflexo na tela do teu computador, isso gera mais produtividade. Dentro, né, de uma fábrica também, você ter níveis, né, de iluminação adequado para você conseguir manipular e trabalhar, né, e não gerar acidentes de trabalho. Num restaurante, né? O quanto que a iluminação ela é importante num restaurante, né? A iluminação a gente consegue distinguir o público e as vendas através da iluminação. Por exemplo, num fast food, digamos um McDonald's, né? Uhum. Qual o tipo de iluminação que a gente tem lá? A gente vai ter uma iluminação básica, uma iluminação geral, né? Justamente o quê? Porque eles querem que a pessoa que esteja lá pegue o seu produto e vá embora. Eles querem rotatividade, né, no produto deles. E agora vamos simular uma iluminação de um restaurante, né, mais intimista, uma iluminação mais penumbra, uma iluminação mais aconchegante. O que que isso faz, né? Faz com que você permaneça mais tempo naquele ambiente, né? Que você vai consumir mais, vai beber mais, vai trazer muito mais lucro, vai gastar muito mais. Então a iluminação está associada, né, para todos os segmentos, num açougue, né, você revelar, né, numa hortifruti, né, você revelar a iluminação, né, destacar aquela luz das tuas verduras, da tua fruta, né, para ser mais apetitoso. Então, tudo isso aí interfere, né? São os gatilhos que a gente fala, são os gatilhos de venda da iluminação, com certeza, né? Então, a iluminação é muito importante, as pessoas acham que é só a definição de uma luminária, mas é muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, Legal. essa é a minha posição. E muitos acham que é só encher de luz, né? E colocar um monte de spot, e colocar um monte de luz e acho que vai dar o efeito, achando que esse é o efeito correto, né, Eliane? E nem Sim, sempre é sim. quantidade é qualidade, né? Exatamente, exatamente. Né? E o que, que a gente vê hoje, né, nos projetos de iluminação, muito mesmo que você comentou. Eu acho que é mais uma questão das pessoas não ter conhecimento, né, e ir muito mais pelo modismo, né, do que ter o conhecimento. O que, que a gente vê hoje, né, na parte da iluminação? É muito, né, entre aspas, está na moda aqueles perfis de LED linear. Então, a gente vê nos projetos exageros de aplicação dos perfis, mas as pessoas acabam colocando. Eu vou colocar no meu móvel, vou colocar no teto, vou colocar na parede, vou colocar no piso, mas sem um propósito, sem entender qual é o efeito de luz, o que, que eu quero iluminar, o que, que isso lá vai me revelar, né? Mais uma questão de modismo e não entendimento. Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, porque talvez esteja certo. Então, as pessoas não param para, né, refletir, buscar mais esse conhecimento realmente da parte de iluminação. Isso tudo é muito interessante. E eu vou até pedir para quem está acompanhando, eu vou entrar num ponto, Helena, eu vou fazer algumas perguntas que quando eu te conheci,
eu também não entendia essa parte de iluminação e não fazia ideia o quanto que a luz ela interfere em muitas coisas da nossa vida. Então, você que está nos acompanhando, tem o aviãozinho ali no canto. Quando você clica ali, você vai ver que vai aparecer a lista dos teus contatos no Instagram. E convide, se você, né, considerar, no mínimo 4 pessoas, que é bem interessante para você ver, para estar aqui conosco. Só clicar lá e encaminhar esse link para elas. E uma coisa que eu quero comentar, né, Eliane, que quando eu aprendi isso com você, foi muito interessante, por isso que eu peço para as pessoas convidarem outras, porque estava fora do meu conhecimento. Eu vou voltar só um pouquinho antes ali no que você falou. O quanto a luz também interfere nas nossas emoções. E o quanto que você falou, tanto o estresse, às vezes essa falta de produtividade, o cansaço, até mesmo uma depressão, tem o quanto que isso está interferindo não só nas emoções, mas o quanto ela interfere também em outros fatores físicos. E que até então, até eu te conhecer, entender a parte técnica, entender o conhecimento, né? Porque parte técnica é você que domina, você me passou o conhecimento. Eu achava que luz era só para deixar bonito o ambiente. Bacalhar. E não fazia ideia de nada disso. E sabe uma outra coisa? Eu vou contar um segredo aqui. Muitas pessoas às vezes vêm e falam assim: nossa, na live de vocês, que filtro que você usa? E eu sempre falo, pessoal, a gente não está usando filtro nenhum, nós só estamos com uma luz, que depois que nós entendemos o funcionamento, tirou nossas olheiras, porque antes nós colocávamos errado e dava olheira e não ficava legal. E o quanto a luz realmente interfere no seu perfil, se não me falha a memória, não sei se está no teu feed ou foi um dia nos stories que você postou, de um morango. A diferença que dá da iluminação, se não me falha a memória, eu não lembro se estava só o morango ou se era num bolo, que num determinado momento aquela iluminação errada dava a sensação de velho, estragado, e o mesmo produto em outra forma de luz, né, de estar na posição correta, ele aparecia muito apetitoso. A mesma coisa as cores. E como as cores mudam de acordo com a luz. Então, se você puder falar um pouquinho mais, só não na parte das emoções, mas nessa prática, o quanto que às vezes nós não valorizamos uma coisa que é tão importante no nosso dia a dia. Sim, como você comentou, né, dessa questão da reprodução das cores, né? Fazendo, né, essa analogia, né, que a gente colocou ali dentro, né, falando do provador de roupas, né? Se a gente tiver uma iluminação ineficiente, né, que é o IRC, mas a parte mais técnica, né, que é a reprodução de cores, muitas vezes você pode estar comprando, eu vou comprar uma calça cor preta. Mas quando você sair da loja, né, e ter um outro tipo de iluminação, a luz natural, uma outra luz que tenha uma qualidade superior nessa questão de reprodução de cor, de repente aquela tua calça não é preta, aquela tua calça vai ser azul marinho, né? Então a iluminação, ela tem essa questão do IRC, fora as outras questões mais técnicas, né? Ou mesmo como você comentou, da parte do morango, né? Tem essa fidelidade das cores, e isso aí também tudo vai ajudar nas vendas, né? E nessa questão emocional, na verdade, hoje a luz está muito mais voltada, não no ver, mas o quanto ela está influenciando nesse estado nosso emocional, né? E principalmente depois dessa pandemia, né? Que as pessoas agora estão muito em casa, e utilizando, né? Porque às vezes no escritório, dependendo, já é uma iluminação um pouco mais adequada, mas em casa às vezes nem tanto. E o quanto que isso pode não, quanto influencia, né? No nosso estado, a canseira, dor nos olhos, final do dia, dor de cabeça. Sim, eu acho que né, para a gente fazer uma comparação, acho que é bem fácil para todo mundo entender qual é importante, né, a iluminação em nossas vidas. Vamos comparar em dias nublados, né? Passa aquelas 1 semana, 2 semanas, chuvosa, nublado. Como que a gente se sente? Eu estou deprimida, eu não estou bem, estou desmotivada. E no dia seguinte, né, abre aquele sol, céu azul, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, te dá energia, te dá motivação. É a luz que está, né, influenciando no nosso comportamento, nas nossas emoções, né? Então, por isso que o quanto que é importante a iluminação, né? E muitas vezes as pessoas não se atentam, eu acho que não, né, pelo fato de não conhecerem, não darem essa importância por não conhecerem. É como você
mesmo colocou, né? Eu achava que era só para iluminar o ambiente, mas a questão funcional, mas tem toda outra questão, né? Atender as necessidades fisiológicas, né? As necessidades emocionais. E para quem foi chegando agora, nos pronuncie novamente a sua área. E outra curiosidade, aqui na nossa região, com formação nessa área, é só você? Eu conheço só você, com uma formação em Lighting Design. Na verdade, tem profissionais também com essa formação, mas eu acredito que não estão atuando no momento no mercado, né? Seguiram Então, atuando outros segmentos. exclusivamente com isso, talvez. Isso, e aí também, né, é bem importante só para reforçar também, a minha formação não é arquitetura, né, porque todo mundo, às vezes, quando eu falo lighting designer, né, designer, entra designer, as pessoas acham que eu sou arquiteta. Ah, é arquiteta Eliane, é arquiteta. Não, a minha formação foi em produção industrial de móveis, né, mas a minha especialização, sim, foi a parte da iluminação, né, e hoje é cursos constantemente, né, nessa busca constante aí de aprendizado. E principalmente com o LED, né, as informações mudam dia a dia, então você tem que estar buscando conhecimento diariamente. Que legal. Quer perguntar? E nos conte, como surgiu o interesse por empreender? Na verdade, empreender surgiu de uma forma bem inusitada, né? Surgiu de uma forma até natural, na verdade, né? Não, nunca pensava em ser empreendedora, mas foi mais ou menos 2008, por aí, né? O meu marido, ele sempre foi muito empreendedor, sempre teve essa mente, né, de empreendedorismo, cheio de ideias e tudo mais. E ele tinha ele trabalhava no segmento de imóveis, né, e eu comecei a trabalhar também com ele, né, nesse segmento de imóveis. E aí, umas ideias que ele teve, ele falou, Eliane, vamos abrir uma loja de iluminação, o que que você acha, né? Não tinha até então aqui, né, aqui na nossa cidade, loja de iluminação. E ele falou, vamos abrir uma loja de iluminação, o que que você acha? Eu acho que vai ser bem legal, né? Não tem e tudo mais. E eu falei, olha, vamos, né? Eu achava também que no começo era só vender luminários. Eu falei, vamos encarar, né? E aí foi onde tudo começou, né? A gente fui indo junto com ele, e aí foi essa parte de empreendedorismo. E foi tanto aprender, né? O empreendedorismo me trouxe tanto o conhecimento da parte técnica, né? Aprender sobre iluminação, quanto também aprender sobre gestão de negócio, porque eu não tinha conhecimento, né? Então eu fiquei, né, na área da iluminação e ele ficou na parte dos móveis. E eu tive que aprender tudo, né? Desde né, uma gestão de um negócio quanto a parte técnica. Então, foi bem desafiador. Então, o empreendedorismo apareceu de uma forma mais natural mesmo, né? Foi por acaso, foi mais pelo meu marido que tem essa veia de empreendedorismo com ele. Que legal, bem interessante. Bacana. E conta para nós aí, Eliane, quais foram os seus maiores desafios e quais aprendizados você tirou com eles? Olha, o meu maior desafio, né, acho que como eu comentei, foi aprender algo totalmente novo, né, que era a iluminação, né, e aprender sobre gestão de negócio, né, e essas são duas coisas muito complexas para você aprender, sendo que você não tem conhecimento, né, foi um grande desafio. E principalmente eu lembro quando a gente, né, começamos lá com a parte, né, com a loja de iluminação, quando a gente nem, na verdade, não tinha nem aberto a loja, mas alguns arquitetos, algumas pessoas já estavam vindo, né? Já sabiam que a gente ia abrir a loja e já estavam vindo para comprar produtos, né? E aí eu lembro que veio um arquiteto, né? E trouxe um projeto ali de iluminação e começou a falar, olha, Eliane, aqui eu vou querer uma par 20, aqui são tantas dicróicas, aqui é lâmpada tal. Isso foi muito no começo, né? A gente estava abrindo lá de iluminação. E eu, par 20, dicróica, eu, claro, vamos anotar aqui, vamos anotar, né? Mas
Eu falava, gente, eu pensava comigo, que língua que ele está falando, o que que ele está falando? Porque para mim era luminária. A gente vai para uma loja, né, de iluminação, é colocar uns abajur, é colocar uns pendentes, é colocar uns lustres, mas tem toda a parte técnica, né? Qual o tipo de lâmpada, qual o tipo de efeito. E aí eu falei, não, beleza. E a partir daí eu fui buscar conhecimento, né? Fui aprendendo, comecei a fazer cursos, aí surgiu, né, a questão da especialização, da pós-graduação, e desde então busquei esse conhecimento. Então o desafio foi aprender algo totalmente do zero, né? Entendi. E me conta, em algum momento dessa sua jornada empreendedora, deu vontade de desistir? E como você lidou com isso, né? Na verdade, quando a gente é empreendedor, né, a gente sempre tem os altos e baixos, né? A gente sempre tem os altos e baixos. E quando a gente tem os baixos, né, sempre passa pela cabeça, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo, né, a coisa certa? Eu acho que eu vou desistir, não é fácil como eu imaginava, né? Vem aquelas dúvidas, né, aquelas vozes, né, sabotadoras, e muitas vezes questiona, né? Fazem a gente querer desistir, né? Mas precisamos, né? Nada como dia após dia para a gente, né? Não se deixar levar por essas vozes sabotadoras que querem, né? Fazer a gente desistir. Essa é a próxima pergunta que eu vou fazer para ti, né? Você já escutou muitas vezes, largue disso, Eliane, isso não é para você, é muito difícil, não vai dar certo. Já escutou muitas vezes isso? O que é isso que eu nem sei pronunciar direito? É, Não, mas uma profissão nova, ninguém conhece. Bom, para ser sincera, assim, não lembro, na verdade, se alguém falou, isso passou assim despercebido que isso não mexeu comigo, né? Não me desmotivou. Eu acho que talvez essa questão de desistir, talvez é aquela voz mais sabotadora, os nossos medos, né, as nossas crenças limitantes, que fazem muitas vezes a gente querer, né, desistir. Mas eu acho que de pessoas, talvez a gente, pela expressão, a gente acaba vendo, né, quando a gente fala, daí as pessoas, né, vem aquele balãozinho que a gente pensa, o pessoal está pensando, não, isso não vai dar certo, né? Mas não acabaram me falando, né? Falando para mim. Talvez pensaram pela expressão, né? Que talvez eu julguei que fosse isso, mas pode ser que nem seja isso, né? Mas, assim, né? Eu sei que tem muitas vezes, muitas críticas, né? Nessa área, mas não lembro, assim, para mim que foi algo, assim, que me desmotivou e que alguém, né? Falasse que isso não vai dar certo ou algo nesse sentido. Sempre tive apoio das pessoas. que legal. E até porque a tua área, né, Eliane, ela é uma área que pode ser trabalhada com muita parceria com arquitetos, engenheiros. É uma área que dá para ver, que vem para colaborar muito com esses profissionais também, Contribuir, né? né? E é justamente isso, né? Porque às vezes algumas pessoas podem ver, enfim, ou pensar assim, vai querer roubar minha área de atuação. E não, é ver como um complemento também, né? Porque muitos profissionais, a gente sentiu no início, quando nós começamos com a mentoria, e às vezes algum de contadores que vinham e falavam, vocês estão querendo trabalhar uma área que é da contabilidade e tal. Eu falava, não tem nada a ver. Nós podemos fazer um trabalho bem complementar um com o outro, né? Facilitando ainda mais, até então, que muitos contadores depois escrevem e falam, nossa, hoje o meu cliente está muito melhor trabalhar com ele, porque agora sim está tudo corretinho, enfim. Botar a casa em ordem. E é justamente isso, é ver o quanto as áreas podem se complementar e crescerem ainda mais juntos. Exatamente, até, né, como agora vocês perguntaram, né, quais foram os meus maiores desafios, né, até então nessa parte de empreendedorismo, eu vejo que é o desafio, na verdade, atual, né, que é esse desafio de parcerias, né, porque é um trabalho complementar, né, a iluminação é um trabalho complementar da arquitetura, né, e é os desafios de a gente ter essas parcerias com esses profissionais. É justamente, né, esse profissional da arquitetura entender de que a gente não é o autor do projeto, mas a gente está ali um facilitador, né? É um colaborador
para que o projeto, né, fique, né, de uma forma mais assertiva e mais correta, né? E é um grande desafio realmente, né, que a gente tem assim também dentro dessa área de profissão de Lighting Designer, não só a minha, não é só uma questão minha, mas isso com todos os profissionais, da dificuldade, né, dessa parceria entre profissionais de Lighting Designer e os arquitetos, né? Eu sempre faço essa analogia que a gente deveria usar dentro da arquitetura, igual à medicina, né? O médico ele tem a sua especialização em geral, mas depois ele segue, né, um segmento específico para a sua área, né? Cardiologista, oftalmologista, né, pediatra. E quando o paciente vai até ele, né, faz um diagnóstico de que ele não pode atender, né, que o paciente está com outro tipo de problema, ele encaminha, né, o paciente para o profissional da área, né? Então eu faço essa analogia que a iluminação e a arquitetura deveriam estar, né, em conjunto nesse sentido de parceria, né? O arquiteto, né, indicar o profissional, a gente trabalhar em conjunto para somar, né? Quem ganha no final somos todos nós e o cliente, né? Um projeto mais assertivo e tudo mais, né? Então, realmente, os maiores desafios né, como hoje, com os arquitetos, com os engenheiros, de fazer, né, entender que é realmente importante, que a gente não está roubando o projeto de ninguém, a gente só vem para poder somar, né, nesse sentido. Mas eu vejo também que essa questão, talvez, de receio e tudo mais que os profissionais têm, né, não é nem receio, talvez, é por achar, né, de que o projeto que está sendo feito está correto. Não, mas eu faço projeto de iluminação, eu não preciso contratar, né, um profissional se eu faço esse projeto. Mas é talvez aquele projeto, né, que a gente vê que é um projeto muito no modismo, muito no achômetro. Eu vou colocar tantas luminárias aqui, vou colocar uma um pouquinho a mais para que né, não vou ficar com receio de não iluminar, então eu vou, né, colocar uns pontinhos aqui, outros pontinhos ali, vou colocar os perfis de LED. Então, é mais nesse sentido, talvez por não ter o conhecimento técnico e achar que daquela forma está correto. Mas quando a gente começa a fazer uma reflexão, será que essa forma está correta? Né? O que né, posso mudar? A gente muda a percepção e a gente vê o quanto é necessário realmente, né, um projeto de iluminação. E muitas vezes também os arquitetos eles têm essa dúvida, né? Quando eu trabalhava na loja de iluminação, depois, né, de um longo período, eu via necessidade, né? Os arquitetos iam até a loja também e eles, né, tinham essas dúvidas, né? Qual lâmpada que eu coloco aqui? Você pode me auxiliar? Você pode me tirar essa dúvida? Então, ali eu também via essa necessidade. O quanto que eles, né, têm essa dificuldade de projetar a iluminação? Porque dentro da faculdade de arquitetura, é o que todos os profissionais falam, né? Que a cadeira de iluminação é muito vaga, é muito simples, né? E esse universo deveria ser explorado muito mais, né? Então, essa necessidade realmente dessa parceria, né? E depois aqueles que fazem ver o quanto incrível né? É como nós, eu digo assim, hoje tem contadores que acabam encaminhando clientes deles e tal, porque vê que essa parceria, além de facilitar muito a vida deles, porque é um trabalho muito técnico, iluminação, né? Demanda muito tempo, muitas horas, então eles acabam ganhando muito tempo para trabalhar em outras áreas do projeto. É a mesma coisa que nós sentimos algumas resistências. Depois que eles a gente vai quebrando essas barreiras, ver o quão incrível é o trabalho em conjunto. E é bacana também que você tocou num assunto ali, né? Que também você pode gerar uma redução de custo para o cliente também, né? Baixar o valor do que você colocar um monte de coisa que não precisava. Isso pode reduzir o custo para o cliente pagar isso também. Por uma boa iluminação, menos luzes, né? No caso do projeto. Não, com certeza. Esses dias eu, né, citando um exemplo, assim, né, como você comentou, era um projeto residencial, né, que eu trabalhei como uma consultoria, já existia o projeto, né, vou dar um exemplo, assim, uma casa mais ou menos de uns 400 metros quadrados. E tinha um projeto existente, né, de iluminação, e aí eu trabalhei, né, eu entrei, né, para verificar e fazer uma consultoria daquele projeto. E naquela residência foram eliminados, né, tirados daquele projeto, mais de 103 pontos de iluminação.
né? Imagine, sempre três luminárias de uma obra residencial, né? E ainda aquela iluminação, né, que estava sendo especificada não iria atender às necessidades funcionais, ia ficar uma iluminação ineficiente, né? Então, o quanto é importante realmente, né? O cliente sai ganhando, né? Na questão de compra de luminária, de instalação de luminária, né? De questão de energia, fora um projeto, né, muitas vezes que vai estar lá ineficiente, gastou muito de luminária, mas vai ter uma poluição visual, não vai estar destacando nada, vai ter a questão de desconforto, né, porque a iluminação tem muito isso, a gente tem que trabalhar muito com o conforto visual, então tem, né, o quanto é importante essa parte da iluminação, realmente. E ganha tempo na entrega também, né? Menos pontos, mais rápido para entregar o projeto. Na verdade, assim, eu sempre falo, né? O projeto de iluminação, ele já é complexo, né? Porque a gente pega, né? Se for o correto, é a gente pegar o projeto de iluminação desde a concepção lá da obra, do início da obra, né? Muitas vezes as pessoas acham que o projeto de iluminação é quando já está com o gesso, já está tudo pronto, é a parte decorativa da casa, né? Agora é que eu vou ver iluminação. Mas não, um projeto bem completo, na verdade, ele começa, né, junto com o levantamento da obra, justamente para você definir os circuitos, né, definir os pontos de iluminação e tudo mais, né? E agora esqueci ali a tua pergunta, mas seria isso. Daí o que eu pergunto, que lembrei. O que eu lembrei. O que acontece? Eu vejo assim, o quanto demora para a gente fazer um projeto de iluminação, né? Um processo desde uma obra, né? Do início até lá no final. Eu fico imaginando como é que o arquiteto, né? Eu dou os parabéns para eles, como é que eles conseguem, na verdade, assimilar tudo isso, né? Desde um arquitetônico até o projeto final de uma entrega, né? Seja a parte construtiva, a parte de imobiliário, a parte de decoração, a parte de iluminação, a parte de paisagismo. Então, né? Eles podem ganhar muito mais tempo também se a gente começar a trabalhar, né? Nessa parceria em conjunto. Bacana. Que legal. Qual dica prática você pode dar para quem está nos assistindo, que é empreendedor, que deseja empreender, que você vê que fez diferença no seu negócio ou na sua vida? Uma dica prática talvez não seria. Não, é uma dica, né? Digamos assim, mas talvez não o que acontece, que me levou a chegar até aqui agora, mas eu vou citar talvez um exemplo, né? Que é algo que mudou uma chave, assim, que eu já vi eu falar tanto nisso, né? Mas às vezes a gente escuta e absorve, às vezes, de uma forma diferente. Isso aconteceu para mim essa semana, né? Numa conversa que nós estávamos, né? Eu estava com a Leila. E foi a questão, né, do negócio, né, do aonde você quer chegar, né, com que velocidade você quer chegar com o teu negócio, né, foi o que a Leila colocou. E isso me fez pensar de uma forma totalmente diferente, né, realmente, qual é a velocidade que eu quero dar para o meu negócio, né, claro que a gente quer uma velocidade rápida, a gente quer, né, o mais rápido possível é que o nosso negócio evolua, mas para que isso aconteça, né, a gente precisa de ação, né, e já li vários livros, né, essa parte de comportamental, de desenvolvimento pessoal, já participei, né, de algumas palestras e tudo mais, e sempre ouvi a palavra ação, tem que tomar ação, né, ação, mas talvez não entrou nunca de uma forma como entrou para mim essa semana, né, a ação, porque eu sempre tive muito, né, essa parte, conhecimento. Acho que conhecimento é super importante, né? A gente ter o conhecimento, mas não adianta só a gente ter conhecimento se a gente não colocar em prática e não colocar em ação. Eu acho que talvez virou uma chave assim que demorou, mas virou a chave. Então a dica é realmente a gente precisa agir. Às vezes a gente espera a condição perfeita, né? Que a condição perfeita realmente não vai existir, né? Eu sou muito, né? Um traço muito forte, né? O meu perfeccionismo me leva a isso, né? Quando eu estiver pronta, quando eu tiver mais conhecimento, quando, né? Quando, mas esse quando vai ficando, né? E se a gente não tomar essa ação, né? A gente não vai conseguir também, né? Dar aquela mola propulsora para o nosso negócio.
Que legal. Eu vou contar a história que eu contei para você, aqui para quem está nos assistindo. Tem muitas pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo, assistem depois. E se não me falha a memória, foi assim, né, Eliane? Eu falei, qual a velocidade que você quer chegar, aonde você quer chegar, né? O primeiro passo é para onde quer chegar. E daí eu comentei contigo, eu lembro que eu falei assim, você pode ir a cavalo, de Fusca ou de Ferrari. Os três Sim, vão te levar ao destino que você quer chegar. Só que a diferença é a velocidade. O cavalo vai chegar num destino, só que ele vai levar muito mais tempo. Um Fusquinha também vai chegar ao destino. Ele vai mais rápido que o cavalo, mas ele vai em uma velocidade não tão rápida como uma Ferrari pode chegar. E não tem certo e errado. Eu lembro que eu comentei contigo, não tem certo e errado. Tem pessoas que desejam trilhar os seus objetivos a cavalo. Eu podia ter usado o exemplo a pé também, né? Agora me vem o a pé. Tem pessoas que querem de cavalo, outras de Fusca e outras de Ferrari. Tá tudo certo, não tem certo nem errado. O que vai fazer a diferença se você vai a cavalo de Fusca ou de Ferrari é a sua ação. Então, quanto mais você fizer acontecer, mais rápido você vai chegar no seu resultado. Erramos no meio do caminho, sim, só que o quanto nós corrigimos essa rota, o quanto antes também. E foi bem interessante você lembrar agora, eu lembrei desse exemplo que eu te dei. Que legal que foi exato. isso foi uma, né, por mais que a gente, né, já ouviu falar tanto, né, ação, 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 mas se entrou de uma forma diferente e realmente, né, acho que virou uma chave aí, né, de realmente o quanto que, né, a ação que vai fazer, né, toda a diferença em nossas vidas, né, isso seja para qualquer situação. Que legal. E nos conte, como que era o seu negócio antes de nos conhecer? O que mudou? O que te fez nos contratar? Como é que está? Enfim, conta um pouquinho de como está sendo o processo comigo e com o Anderson da mentoria, o que você viu de diferença. Enfim, nos fale um pouquinho sobre. Bom, na verdade eu busquei essa parte de mentoria, né, mas no sentido de na área mais comportamental, né, claro que a mentoria ela engloba, né, toda a parte também financeira, né, essa parte de custos, a parte de vendas que entrou muito forte, né, até então eu não fui muito com essa ideia, mas que ela veio, né, muito mais forte nessa parte de vendas, mídias digitais, mas eu fui muito mais pela questão de comportamental, né? Porque eu acredito como uma verdade, né? Para mim, eu levo isso, que a partir do momento que a gente consegue, né, trabalhar com algumas crenças, né? Porque todos nós temos essas crenças limitantes, né? Esses medos, essas inseguranças, né? Esses bloqueios, né? Que impedem muitas vezes da gente caminhar. Então, eu fui mais buscar nesse sentido, né, na área comportamental. Mas, claro, como eu falei, né, junto vem, né, toda a outra parte. E eu vejo que, né, conseguir ter muito mais segurança, né, conseguir ligar, desculpa a palavra, mas em muitas situações, foda-se, né, para muitas situações, para os julgamentos, né? Principalmente porque a gente sempre fica muito nessa questão, né? O que, que os outros vão pensar se eu fizer isso, mas os outros vão, né, vão me julgar, e se, o se, o se, e esse se acaba travando, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Nessa questão. E também na questão da parte das mídias digitais, né? Nessa parte de vendas também, o quanto é importante, né, para o negócio, né, a gente estar inserido dentro dessas mídias digitais, que também, né, está sendo um grande desafio, um grande aprendizado, preciso ainda muito, 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 né, inserir nessa área, nessa atuação, mas é um desafio, né, está sendo, mas é bem transformador, é muito gratificante. Isso que você falou das mídias, né? Agora, foi essa semana que fiz uma enquete, não Sim, lembro. Mal aprendi a mexer no Instagram, agora já tá o Clubhouse. Quando eu vi, eu falei, Tantas. foi para mim isso aí, né? Porque E sabe que muitas pessoas responderam na enquete que eu fiz, bem nessa questão, mal aprendi a mexer no Instagram e já vem outra rede social. que são ferramentas com muitos detalhes, né? Tanto Facebook, Instagram. E para quem já está nos assistindo aqui, é uma dica importante, né? Quem não está ainda nas mídias sociais, estejam o quanto antes. Comece hoje, comece agora. Porque o mundo sim, cada vez mais vai se tornar digital.
né? Então, para quem não está aí nos mídias, tem que estar lá. E sim, né? São várias mídias e muitas pessoas falam, ah, meu Deus do céu, é muita coisa, muita coisa. Só que também temos que ver o lado bom, né? Graças ao Instagram, nós estamos podendo bater papo contigo. Tem pessoas que estão entrando, até eu já vou falar aqui para vocês. Quem tiver alguma pergunta para a Eliane, vão escrevendo aqui, que a Eliane, logo nós vamos terminar aqui, temos mais umas perguntas, ela já começa a responder de vocês. E graças a essas mídias que nós estamos aqui com esse bate-papo, vamos conseguir deixar essa live salva, disponibilizar depois para quem não conseguiu acompanhar ao vivo e atingir e contribuir com tantas pessoas, né? Porque às vezes essa tua história, como você falou, você está numa área muito nova, pelo menos para nós é muito nova, talvez para quem já seja dessa área da arquitetura, da engenharia, não é tão novo assim, né? Mas para nós é muito novo e eu acredito que para muitas pessoas. E o quanto que você vem, né, crescendo, se destacando nessa área. E quantas pessoas às vezes desejam empreender e falam, meu Deus, mas essa minha área aqui também é uma área diferente, é uma área nova, eu quero inventar algo, como é que eu faço diante disso? E através dessas entrevistas é trazer inspirações, histórias, dicas, motivação para tantos outros empreendedores, porque tem dias que a gente acorda, hoje eu vou transformar tudo, e tem dias que a gente acorda desanimado. Então é lembrar dessa constância, né? E eu te digo assim, Helena, para nós é uma alegria enorme estar aqui com você nessa live. Eu sei o quanto que você pode, não sei, estar nos passando muita tranquilidade, mas no fundo a gente fica com o coração assim, né, acelerado. É Sim, comum, eu sim, é o falo, que eu e digo, né? o dia que o coração não acelerar mais, não vai ser legal. Então é É, bacana a gente ter esse. é o desafio de ser empreendedor, né? É um desafio estar nas mídias sociais, né? É os bloqueios que nós temos, né? De falar ao vivo, de fazer um vídeo, de se expor, né? Ai, mas se eu falar alguma coisa assim, o que que os outros vão pensar? Ah, e tudo mais, mas tudo bem, eu errei, são aprendizados, né? E como o Anderson mesmo comentou, a gente vai precisar estar cada vez mais dentro, né? Nesse mundo do digital. E é o desafio, realmente, né? A gente conseguir conciliar, né? O que que eu também, né? O que que a gente verifica? É, parece simples, né? A gente estar também nas mídias sociais, né? Ah, eu vou fazer ali um conteúdo, eu vou fazer uma postagem. É 2 minutinhos, 3 minutinhos, né? A gente acha que é rapidinho. E quando a gente começa a entrar, né? Se a gente acaba fazendo nessa nossa parte também da mídia digital, a gente vê o quanto tempo que demora. Então, né, se eu tinha X horas, né, do meu trabalho, agora eu vou ter mais X horas para eu conseguir também, né, estar trabalhando dentro das mídias digitais, né. Isso E aí, aí que também, né, lembrando também que no começo, né, da mentoria, vocês falavam muito, né, comece a gerar conteúdo, comece a gerar conteúdo. Eu não entendia muito bem, né? Por que gerar conteúdo? Por que isso tem que estar lá, né? E hoje a gente vai assimilando as coisas, elas vão entrando, a gente vai vendo, né? Por que a gente precisa gerar conteúdo, né? É simples, né? Se a gente entra na página de alguém, por exemplo, né? Na página de um profissional e tudo mais, né? De algo, de algum assunto que nos interessa, o que vai despertar, né? A gente seguir, a gente ter interesse em adquirir aquele produto e tudo mais, né? É o conteúdo que a pessoa está passando, né? Na verdade, né? Então, gerar conteúdo é muito importante, realmente. E nós sempre falamos que é um namoro. Quem Sim, começa a fazer mídias sociais, postar, achar que começou a fazer hoje, amanhã já vai vender um monte, tá ferrado. Porque isso vai semanas e, dependendo do negócio, meses. Você gerando muita informação. E nós sempre falamos, né, ele é não ter medo de entregar, entrega informação mesmo, entrega conteúdo, orienta, ensina, explica coisas. Porque um potencial cliente seguro, quando ele sente confiança, a chance dele comprar o teu produto é muito maior. Então, quanto mais informação você der, quanto mais conteúdo de qualidade, mais você vai aumentar as vendas. E muitas pessoas se desanimam. Ou faz uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias e vê, mas por que eu não vendo? Porque é todo dia. Persistência. E é um namoro mesmo, eu vejo por nós. A gente sabe, assim, quando tem possibilidade de alguém comprar, por quê? Porque eles começam a seguir, começam a acompanhar, eles querem ver se a gente domina mesmo aquilo que nós estamos falando. Então, hoje as mídias é uma porta muito grande que nós podemos atingir uma área gigante com um custo muito pequeno.
e que poucas pessoas usam. Deixa eu ver aqui que entrou uma pergunta para ti. A Sandra, ela falou: Eliane, quando você sentiu que estava no caminho certo e como se sentiu nesse momento? Quando eu me senti que estava no caminho certo, na verdade, foi uma época, né, da minha vida em que, sabe aquela época que você fala, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, qual que é o meu dom, e o que, né, todo mundo tem um dom e eu não tenho dom, e veio aquilo muito para mim, né, e tudo mais, e muitas pessoas falando, Eliane, né, tu tem tanto conhecimento de iluminação, né, você consegue transformar, né, tantos ambientes através da iluminação, consegue ajudar tantas pessoas, né, e aquilo também começou a entrar, né, para mim, de que realmente a iluminação estava fazendo parte na minha vida, né? E eu saber, né, de que aquilo realmente agora, isso é uma meta muito específica para mim, né? Realmente é isso que eu quero para mim, é seguir nessa área da iluminação, né? Eu não sei qual que foi a outra pergunta que ela fez. E como você se sentiu quando você identificou que era isso que você queria fazer? Na verdade, é um processo natural, né? Não foi assim, não estalo, eu senti isso, né? E eu vou fazer isso. Foi todo um processo, né? Uma jornada, na verdade, que aconteceu na minha vida, né? Que foram várias indas e vindas, mas, né? Que hoje eu tenho muito claro essa parte, né? Dessa parte da iluminação, o quanto eu quero. Legal, daí nós tivemos aqui, ó, a Franciele, arquitetura, né? Muitos itens que envolvem um projeto e parcerias são sempre enriquecedoras. Então, se você tiver mais alguma pergunta para a Eliane, aproveite que nós temos 5 minutinhos aí. E aí o Instagram já começa a aparecer aqui na tela que ele vai encerrar. Passa muito rápido, né? Sim. Então, se alguém tem alguma outra pergunta sobre parte de iluminação, sobre luz, ou para a Eliane, escreva aqui. Nós temos mais 5 minutinhos ainda. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Eliane. O que te inspira diariamente? O que te faz continuar diariamente? Mesmo naqueles dias que a gente está meio deprê, meio para baixo, que é comum, né? Nem todos os dias a gente tá, uhul. O que te inspira nesses dias? Olha, o que me inspira, na verdade, o que me inspira é quando, né? Eu vejo um projeto realmente, né, que está sendo feito de uma forma que poderia ser melhorado, né, porque hoje as mídias digitais estão ali, está rodando, então você vê, né, tu fala, nossa, pode ser melhorado muito, isso pode ser, né, de uma outra forma e tudo mais, e isso me motiva, né, a querer buscar cada vez mais conhecimento e cada vez a passar mais conhecimento, né, para que as pessoas comecem a ter um outro olhar, né, para a iluminação, né, para a luz, o quanto a luz ela interfere no nosso dia a dia, né? Então isso me motiva realmente, sabe? Quando eu vejo um projeto que pode ser melhorado, né, de que aquele projeto, né, claro que no meu ponto de vista, de repente para a pessoa pode ser que esteja certo, né, está tudo bem, né? Mas isso me impulsiona, isso me motiva demais para sempre querer buscar esse conhecimento e poder passar esse conhecimento também. Que legal, e aí que você falou, né? Às vezes esteticamente a pessoa gostou, está lindo, mas tecnicamente não necessariamente Funcional, o funcional vai contribuir com tudo aquilo que poderia contribuir, né? E esse é o ganho principal que nós temos que entender, principalmente nesse momento onde se fala tanto na qualidade de vida, em todos os sentidos, né? E aquilo que a gente comentou lá no início hoje. Às vezes uma dor de cabeça que a pessoa tem, já foi em tantos médicos, já foi em tanta coisa, fala, nossa, mas eu não consigo entender, vai ver, porque está trabalhando o dia inteiro, como você falou, com uma iluminação que dá um reflexo, que isso afeta, força mais a vista e acaba dando aquela dor de cabeça e nem faz ideia que uma Você dá luz conta, né? poderia interferir nisso. Ou um adolescente que está meio, não só adolescente, é que a gente acaba escutando muito de adolescente, né? Ah, tá meio deprimido, isso, aquilo, mas porque passa horas dentro do quarto com aquela iluminação que já gera algumas emoções não tão boas e vai entender, poxa, como isso interfere. Então, quanto que realmente é importante, não só a parte estética, mas a parte funcional.
e que eu acredito que, agora eu vou chutar, tá? Eu vou falar por mim, mas que eu acredito que talvez 99% das pessoas não saibam ou desconhecem o quanto que a iluminação tem toda uma parte técnica e funcional por trás. Então não é só a questão da luz, né, mas toda essa parte técnica que você já comentou aí conosco hoje. Sim, exatamente. Que legal, muito interessante. Se alguém tiver alguma outra pergunta, eu tenho uma curiosidade, nós temos ainda alguns poucos minutos, que é uma pergunta que eu te faço e talvez seja a pergunta da maioria. Qual que é a principal diferença de uma luz clara, branca, para uma luz amarela? Na verdade, as pessoas, na verdade, é o que eu falo assim, né? A iluminação é tão amplo, né, o conhecimento de iluminação, que o conhecimento básico, as pessoas ainda têm dificuldade de entender, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas acham que a luz branca ela vai iluminar mais o ambiente do que a luz amarela, né? Mas isso é uma questão de percepção, né? Não é que a luz branca vai iluminar mais que a amarela, né? A gente pode ter a mesma fonte de luz, né? Com o mesmo fluxo luminoso, que o fluxo luminoso é a intensidade, né, de luz que vai iluminar o meu ambiente. Então, é por esse fator que a gente, né, avalia o quanto que vai iluminar meu ambiente, de uma forma bem simplificada, na verdade, né, para entender um pouquinho mais fácil. Mas a questão da luz branca é só uma percepção e muitas vezes até uma memória afetiva, né, que as pessoas têm muita luz branca dentro das casas, né, quando na verdade veio essa questão da iluminação, das trocas das incandescentes para as lâmpadas fluorescentes, aquelas compactas, né? Era muita luz, a compacta era a luz branca, né? Bem no início. Uhum. Então, às vezes ficou até uma memória efetiva de que a luz branca, né? Ela ilumina mais do que a luz amarela, mas é uma questão mesmo de percepção. Entendi. E é Interessante. uma pergunta que parece às vezes ser tão, desculpa o termo, boba, assim, né? Mas eu acredito que talvez você escute muito isso, que é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? E é muito interessante que desde a primeira vez que você comentou, realmente a gente começa a perceber esses detalhes que fazem diferença, o quanto que é bacana. Ou como uma coisa, como eu falei, né? São coisas bem simples da iluminação, mas que a gente vê que surgem muitas dúvidas, né? E a gente vê também profissionais colocando, né, essa forma de uma forma que não está correta também, né? Ensinando de uma forma que não é correta também, né? Ou a mesma coisa que as pessoas associam, né? A minha fonte de luz, né? Fonte de luz, né? Lâmpada mais genérica, né, para falar. É, ela vai iluminar pela potência. Eu vou escolher a potência da lâmpada, né, o quanto que ela vai iluminar. Então, uma de 10 watts vai iluminar mais que uma de 8 watts. E não é pela potência, né, é o fluxo luminoso, né, como eu falei agora, a intensidade de luz. Então, são coisas muito simples na iluminação que ainda as pessoas não têm conhecimento. Imagine, né, toda essa parte outra mais técnica, né. Bacana. Entendi. Para nós é bem complexo até essas coisas simples. Que legal, muito legal. Eliane, que é um prazer estar aqui com você, foi muito bacana e eu gostaria de te pedir uma mensagem final. Sabe, para as pessoas que estão aqui conosco, qual a mensagem, não necessariamente só para negócios, como você falou, né, que um dos principais motivos que você procurou a mentoria foi pela parte comportamental. Nós temos essa parte na mentoria e nós acabamos falando um pouco dela, né? Porque muitos empreendedores nos buscam para aumentar faturamento, eles querem saber de mais dinheiro. E só depois que eles estão no processo, que nós começamos a trabalhar a parte comportamental, eles vão entendendo a importância da parte comportamental. Poucas pessoas como você vêm e fala e que gostaria de trabalhar e que vê o quanto isso, né, interfere diretamente. Então, qual a mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando, de forma geral, assim, uma mensagem final aí da nossa live que passou tão rápido e que a gente Até precisa dessa parte encerrar antes que o Instagram corte, senão a gente não consegue deixar salvo. Então, vamos lá. Até dessa parte comportamental, como você mesmo colocou, né? Porque eu vejo isso, né? A partir do momento que a gente consegue, né?
tirar, né, conseguir eliminar esses bloqueios, esses desafios, né, nossa mente, na verdade, né, que comanda tudo, né. O resto tudo vem, né? Pelo menos para mim isso eu tenho como verdade, né? Quando a gente consegue nos desafiar e tirar esses bloqueios, né? Consequentemente a parte de vendas, a parte de finanças, né? Acaba acontecendo de uma forma natural, né? E a mensagem talvez que eu deixo, né, para todos que estão nos assistindo, é a questão assim, sempre, né, que possível, né, eu acho que todo mundo deveria de ter, né, acho que nas nossas vidas, um mentor. O quanto é importante, né, o quanto nos ajuda, né, em todos os sentidos, seja comportamental, seja de finanças, seja pessoal, né, um mentor espiritual, né, então, todas as nossas áreas da vida, quando a gente tem alguém para nos ajudar, para nos auxiliar, né, com esse conhecimento, né, a gente consegue alcançar resultados muito mais rápidos na nossa vida, né? Às vezes a gente fica anos e anos e anos batendo na mesma tecla, não conseguindo, sendo que a gente tem, né, uma parte de um mentor, algo, né, para nos ajudar, a gente consegue o resultado muito mais rápido. Então, se a gente pudesse cada um ter um mentor assim, na vida, seria de suma importância. É claro que às vezes a gente, né, não é possível, né, mas o que eu sempre busquei para mim é buscar também modelos, né, de pessoas que a gente se inspire, né, e eu sou assim, quando eu me inspiro numa pessoa e eu, seja profissional ou pessoal, né, eu instigo aquela pessoa, eu vou atrás, o que aquela pessoa está fazendo, o que ela não está fazendo, né, como é que ela alcançou esse resultado. Então, a gente tornar um modelo padrão realmente das pessoas que a gente admira e aonde que a gente quer chegar, né, ao nível dessas pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, a mentoria, ter um mentor, todo mundo deveria de ter. Isso faz com que a nossa jornada seja mais rápida e até mais leve, né? Encurtar o Com caminho. certeza, com Então é certeza. isso. Eliane, agradecemos Eu que imensamente agradeço. sua Gratidão. disponibilidade por estar aqui conosco essa noite. Agradecemos a cada um que esteve aqui conosco, quem esteve às vezes desde o início, quem passou por alguns minutos, que a gente sabe que às vezes nem todos conseguem acompanhar o tempo inteiro. Gratidão a cada um de vocês que estão e estiveram aqui conosco. Sem vocês também as lives não aconteceriam. E novamente, Eliane, gratidão. Gratidão, com Eu que certeza, por agradeço. estar disponibilizando seu tempo no domingo, né? Para estar Imagina, junto eu que comigo. agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, e de todos os que, né, estão nos acompanhando também. Gratidão, imensamente gratidão. Então é isso. Certo. Forte Forte abraço. abraço e até Até Tchau, mais. mais. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tem que encerrar.